Olá, pessoal! Mais uma vez nós estamos aqui juntos para refletir sobre um tema e hoje o tema escolhido é o amor. A nossa palavra amor em português ela é derivada do latim amore e é muito difícil de definir o amor. É uma emoção, um sentimento que leva uma pessoa a desejar o bem de outra ou algo que lhe seja muito importante. O uso do vocábulo, contudo, tem tantos significados, né? Quer comuns, conforme a ótica da apreciação de cada pessoa, como nas religiões, nas filosofias, na cultura, nas ciências humanas, há diversas formas de conceituação. Para o psicólogo Erich Fromm, ao contrário da crença comum que o amor é algo fácil de ocorrer, ele não pensa assim, que o amor não é espontâneo. Ele não deve ser apreendido como um mero sentimento que acontece. Ele é uma faculdade que deve ser estudada para que possa se desenvolver, pois para ele o amor é uma arte, tal como a própria vida. E ele diz, né, que se quisermos aprender como se ama, devemos proceder do mesmo modo que desejaríamos aprender qualquer outro tipo de arte. Se quiséssemos aprender a música, a pintura, a medicina, a engenharia, nós iríamos nos dedicar a isso. Da mesma forma, ele acredita que o amor é necessário dedicação e uma busca de aprendizagem. Embora haja uma corrente, né, uma máxima que é corrente, que diz assim, que o amor não se define, o amor se vive, há várias definições sobre o amor, né? Eu tenho certeza que você aí deve ter uma. Diante desta gama de variedade de conceitos, os teóricos se dividem na possibilidade de ter uma conceituação única que reúne todas essas definições e representações do amor. Como um sentimento individual, o amor é personalíssimo, né? Eu sei como é o meu amor e você também sabe como é o seu, como você sente, né? Como reúne as tantas representações que temos aí do amor, né? E esse amor para nós, por ele ser personalíssimo nosso, ele tem componentes emocionais, cognitivos, comportamentais, como eu ajo, como eu falo, como eu vivo, como eu me expresso, que são difíceis da gente separar. Ele acaba se comportando como um todo na nossa vida, né? Esse amor romântico que ele é celebrado tanto nos filmes, nos livros, em Hollywood, esses estados avassaladores, afetivos de amor, ele serviu de inspiração para muitas conquistas nobres da humanidade e ele desperta e ele nos estimula, ele nos perturba, né? Ele trabalha no comportamento de cada um de nós, né? Dos mitos, a psicologia, das artes, as relações pessoais, a filosofia, a religião. O amor é objeto das mais variadas abordagens e compreensão do seu verdadeiro significado. Então, essa percepção e essa conceituação e idealização do objeto amado, do amor, varia muito de acordo às épocas, os costumes, a cultura, mas uma coisa é certa, que o amor é um ponto central de algumas religiões, como no cristianismo, onde a expressão máxima é Deus é amor. Da mesma forma que o amor tem um leque imenso de significações, Deus é amor também é interpretada de diversas formas. Por exemplo, para o nosso amor humano, para muitos pode parecer meio estranho o que eu vou falar, mas para muitos, às vezes um ciúme exagerado
é prova de amor. Às vezes, para outros, até uma forma de agressão ou violência é uma forma de amor. Manifestações possessivas, formas de amor. Mas será que isso verdadeiramente é amor? Podemos permitir que o bem e o mal façam parte do mesmo conceito. Não é possível o bem e o mal conviver, compactuar no mesmo conceito. Há necessidade de haver uma coerência. Isso é muito importante. O conceito de Deus ser amor, ele não pode ser confundido nem com permissividade, ou seja, porque Deus me ama, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Ou o oposto também, porque Ele me ama, Ele pode me punir toda vez que eu faço algo que Ele não goste ou que eu sinto que eu estou contrariando Deus. Vejo um amor de Deus como um amor punitivo. Também são dois extremos. Mas olhando de forma sensível o que a Bíblia fala do amor, que tem vários textos que ela trata do amor, e um deles é um clássico que se encontra lá em Coríntios 13. Eu vou ler só alguns versículos e diz assim, inicia falando, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia, que conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Bom, só nesses primeiros versículos, né, que lemos aqui, nós poderíamos discursar sobre horas e horas falando sobre esse tema, sobre esses versículos que falam do amor. Mas, se você ler com calma esses versículos, focando não no que ele fala, o que é o amor, mas o que não é o amor. Na verdade, é o oposto. Nós podemos refletir sobre isso. O que não é o amor nesses versículos, poderíamos dizer que o amor não é o conhecimento desprovido de sensibilidade, de humildade. O amor, ele não é arrogante. O amor não se acha melhor do que ninguém. O amor compreende, o amor ajunta, o amor reconhece o valor de quem o tem. Isso, na Bíblia, tem exemplos muito concretos e muito palpáveis sobre o amor de Deus. E um deles, esse exemplo, nós lemos aí no livro de Coríntios, que é algo abstrato, né? O que é o amor. Mas lá em Lucas, no capítulo 7, tem um fato que ocorreu verdadeiramente quando Jesus vai comer na casa de um fariseu. Um fariseu era um homem religioso, conhecedor da lei mosaica. E ali esse fariseu chamou Jesus para comer em sua casa. Essa passagem está lá no livro de Lucas, no capítulo 7, e diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro e unguento, e estando por trás aos seus pés,
chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugá-los com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Quando o fariseu viu isto, que o tinha convidado, falava consigo mesmo, né? Ele pensava, esse fariseu, se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Jesus, obviamente, sabia o que ele estava pensando e respondeu-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize a mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles amará mais? E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgaste bem. E voltando para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com as lágrimas, enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste um ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os meus pés. Olha que interessante. Jesus ali enaltece um ato de amor daquela mulher. E é interessante que ele vai justamente almoçar na casa de um fariseu, na casa de um religioso, supostamente que conhecia Deus, supostamente que sabia que Deus é amor. E ali ele indignou-se, porque ele queria Jesus para ele. Talvez ele quisesse fazer uma média, colocar ali uma boa refeição para Jesus, bater um papo com Jesus. E ali entra aquela mulher e diz aqui o texto bíblico que ela entra com um unguento e ela pega os pés de Jesus, ela abraça os pés de Jesus, ela chora nos pés de Jesus, ela passa aquele unguento nos pés de Jesus, ela seca os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. E o fariseu olha aquilo e diz: Meu Deus, Jesus não sabe quem é essa mulher? Ela é uma pecadora. Ou seja, ele via naquela pecadora a incapacidade de estar perto do mestre. Ele não tinha entendido o que era o amor de Deus. Não tinha entendido a obra de Jesus. Mas Jesus disse assim, para ele perceber como não tinha sentido aquilo que ele estava pensando, os seus conceitos, ou o conceito que ele tinha do amor de Deus. Ele diz assim: olha, um homem, ele tinha 2 pessoas que deviam dinheiro, um devia muito mais do que o outro. E aí ele diz assim, ambos não tinham como pagar e ambos foram perdoados. Um devia menos, o outro devia 10 vezes mais, 100 vezes mais. E ele pergunta, quem é mais grato, Simão? E prontamente Simão diz assim, quem ele devia mais, a pessoa que devia mais para o seu senhor. Ele diz assim, julgaste bem, você fez um julgamento correto. Aí ele diz, olha só, Simão, eu entrei na tua casa e você não trouxe água para lavar os meus pés. São pequenas coisas, mas você percebe, é o importar-se. É o importar-se. Ele não se importou com Jesus. Ele não se importou com os pés do deserto, aqueles pés cheios de barro, que era hábito, ele chegar em casa, lavarem seus pés. Ele não se preocupou com Jesus. E Jesus disse assim, você não trouxe água para os meus pés?
essa mulher, ela não só esteve ali, regou os meus pés, ela lavou os meus pés com as lágrimas, enxugou com seus próprios cabelos. Você não me beijou, você não deu um beijo no meu rosto, mas ela, desde que entrou aqui, ela não cessa de beijar os meus pés. E é muito interessante que aquela mulher pecadora tinha um grande amor no seu coração por Jesus. Algo dentro dela testificava quem era Jesus e ela o amava e ela expressou isso nas suas ações. E é muito interessante que no mesmo livro de Lucas fala em um determinado momento, Lucas 15, e que chegava a Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quem chegava interessado para ouvir Jesus? Aquelas pessoas que se sentiam quebrantadas, aquelas pessoas que se julgavam fracas, pecadores, incapazes, elas se achegavam para ouvir Jesus. E nesse mesmo Lucas 15, os fariseus murmuravam, dizendo, se escandalizavam por Jesus e dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Jesus, sabendo do coração desses homens, Jesus lhe contou outra parábola e ele disse assim: qual homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, ele tinha 100, e perdendo uma, ele não deixa as 99 no deserto e vai procurar a perdida até encontrá-la. E achando-a, põe nos ombros e retorna jubiloso, alegre. E chegando em casa, esse homem convoca os amigos e os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei minha ovelha perdida. E completa dizendo: assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Na verdade, todos nós precisamos de arrependimento. Não há um justo, nenhum sequer. Todos nós temos erros, todos nós temos falhas, mas aqui o que Jesus está enfatizando é aquele que se reconhece como tal, se reconhece como fraco, se reconhece como errante, e essa pessoa, Jesus vai atrás, porque ele quer Deus. E ele encontra essa ovelha machucada, ferida, perdida, longe. Pensava que nunca mais encontraria ninguém e chega lá o bom pastor e ele traz a sua ovelhinha de volta. Isso é amor. Deus é amor e ele se compadece da tua vida e da minha vida. E ele ama a tua vida, mas você deve perceber qual o sentimento que você tem para Jesus. Você tem esse coração aberto como essa mulher que chegou aos pés de Jesus e sabendo quem ela era, ela vai aos pés de Jesus e ela o ama. Ela reconhece a sua condição assim como os pecadores, os publicanos que chegavam para ouvir Jesus e que queriam ser transformados. E que no teu coração também esteja aberto, sem amarras, sem preconceitos, sem temores. Não tenha medo do que os outros vão pensar. Não tenha reservas para o sobrenatural. Lança-te pela fé em Deus, que te faz um chamado. Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se você se sente assim, cansado, oprimido, desgarrado, achegue-se a Jesus. Jesus é o maior exemplo de amor. Seus braços estão abertos para a tua vida e para a minha vida. Ele é o bom pastor.
Ele dá a vida pelas suas ovelhas e ele as vai buscar onde elas estiverem. Esse Jesus é o verdadeiro amor de Deus. Que você possa meditar nos sentimentos que sobem ao teu coração, porque muito além de um sentimento de você amar aquela pessoa que merece ser amada, o verdadeiro amor de Deus é aquele que não busca aquele que merece ser amado, mas justamente aquele que se acha indigno de ser amado. É que Jesus vai buscar, vai curar e vai salvar. Este é o amor de Deus. Que nós possamos meditar e abrir o nosso coração para Ele. Amém? Deus abençoe a tua vida e te dê luz, graça e sabedoria para buscar.